Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso Aprendendo Imunologia com o professor Léo. Vamos estudar aqui, basicamente, o nosso sistema imune. Vamos lá? Então, primeira coisa, o que vamos estudar em imunologia? Vamos estudar como funciona o nosso sistema imunológico, basicamente isso. E para que serve o nosso sistema imunológico? Ele serve para nos defender contra patógenos, defender contra vírus, bactérias, fungos ou substâncias que podem entrar no nosso corpo e possam nos fazer mal, nos adoecer ou provocar também reações alérgicas, por exemplo. Aqui estão eles: vírus, bactérias, protozoários, fungos. Podemos citar variados micro-organismos, variadas substâncias que causam reação alérgica. Por exemplo, também os prions, que são estruturas proteicas que não possuem RNA nem DNA e que causam também doenças ao ser humano. Aqui, por exemplo, alimentos que mais causam alergia, né? Frutos do mar, ovos, amendoim, poderia estar aqui leite, também alimentos que são produzidos a partir do trigo, né? Que contém a proteína chamada glúten. Então, são várias as substâncias que possam causar uma reação alérgica. E reações alérgicas têm um mecanismo também imunológico por trás deles. O estudo do sistema imune é muito importante, entre eles, porque com relação à defesa contra patógenos, muitas doenças possuem um raciocínio imunológico. Mas, professor, todas não possuiriam? Não necessariamente todas. Muitas doenças, por exemplo, do cunho psicológico, doenças, por exemplo, por malformação congênita, algumas cardiopatias, por exemplo, eu posso citar. Então, nem todas as enfermidades possuem um raciocínio imunológico, apesar que o raciocínio imunológico está em algum momento ligado a isso. Às vezes, uma má formação congênita, a pessoa já nasceu com aquilo, vai desenvolver uma inflamação, e a inflamação, sim, tem um raciocínio imunológico por trás. Então, é muito importante. A gente vê, por exemplo, as produções de vacina, de soros, né? Agora, as vacinas, variadas vacinas contra o Covid-19, elas possuem uma base ligada ao estudo do sistema imune. Também porque os cânceres estão ligados a um mecanismo imunológico, né? Então, quando a gente vai falar de oncologia, a gente fala de câncer, em muitos países eles já superam, por exemplo, as doenças cardiovasculares em número de óbitos. Então, estudar o sistema imunológico, as várias manifestações, processos bioquímicos, biológicos pelos quais elas se processam é muito importante nesse sentido também. Também há muitas doenças chamadas autoimunes. É quando nosso sistema imunológico falha e às vezes nosso próprio corpo ele se volta contra uma estrutura que é natural, mas ele a ver como uma estrutura invasora ou uma estrutura estranha. Então, nosso corpo ataca nossas próprias células e estruturas ou tecidos, por exemplo. Tem exemplo aqui do lúpus, para quem gosta de assistir em séries médicas, Grey's Anatomy, Dr. House, aparece, vira e mexe com relação aos diagnósticos, lúpus. E apesar que na maioria das vezes lúpus é descartado, lúpus é uma doença comum, né, na população humana. Então, o próprio medicamento que ano passado foi atribuído com relação ao tratamento da Covid, que é muito comum, por exemplo, para o tratamento da lúpus. Por quê? Porque a cloroquina, por exemplo, ela age em tecidos inflamados, né, fazendo com que essas inflamações elas possam ser controladas. E o lúpus acaba também fazendo um processo ali de uma reação imunológica ligado também à inflamação de tecidos, especialmente os tecidos superiores à pele. Também existem as doenças desmineralizantes, que são doenças onde o sistema imunológico vai atacar ali células do sistema nervoso. Então, dentro dessas doenças desmineralizantes, tem as escleroses múltiplas, neuromielites. Ali também podemos citar artrite reumatoide, onde há um ataque ali às cartilagens, às juntas entre os ossos. Então, há problemas de artrite com relação a doenças também autoimunes. E por último, como exemplo aqui, a tireoidite de Hashimoto, onde ataca nossas células de defesa, acaba atacando o tecido das nossas glândulas tireoide, tá bom? E também há um setor muito importante, economicamente falando, também da saúde, que são os transplantes.
Então, quando a pessoa vai receber um transplante, um órgão de um tecido, seja o que for, a equipe médica acaba manipulando, vamos dizer, medicamentos para abaixar as nossas defesas, para que aquele órgão, quando for recebido, ele não seja rejeitado, né? Apesar que existem vários estudos de compatibilidade de sangue, de fator RH, entre outras questões genéticas, que evitaria essa rejeição, mas existem outras medidas ali de suporte para que o transplante tenha o maior sucesso possível. Então, essas questões de compatibilidade entram também aqui no nosso escopo de estudo, tá bom, gente? As hipersensibilidades, alergias, rinite alérgicas, como a gente já falou aqui, por exemplo, dos alimentos. Então a gente vai dividir didaticamente, sabendo que essas divisões são pedagógicas, que o sistema imunológico na verdade é um só, ele é um coletivo de substâncias, de células, de processos fisiológicos, então de tecidos e órgãos que estão trabalhando em prol da manutenção da nossa saúde, tá bom? Mas a gente gosta de dividir de que maneira? Nós temos o sistema inato, né? A nossa imunidade inata, e ela é uma imunidade inespecífica, ela não tem especificidade, nós já nascemos com ela, tá bom, gente? Então isso fique bem claro para vocês. E nós temos dentro dessa imunidade inata duas linhas de defesa. A primeira linha eu gosto de chamar de barreiras, e ela é muito eficiente. Dentre as barreiras, e nós vamos citar nos próximos slides quais são as principais. E como o próprio nome diz, é um obstáculo, uma barreira, evitando que os patógenos entrem, tá bom? E a segunda linha de defesa são as inflamações. A inflamação em si é uma reação imunológica, tá bom, gente? Vamos ter uma aula só para isso. E existe a outra que a gente chama de adaptativa ou adquirida. Como o próprio nome sugere, nós não nascemos com ela. Ao longo do tempo, nós vamos sendo expostos aos patógenos e nosso corpo aprende a se defender. Ela é específica, tá bom? Quando uma pessoa toma uma vacina, por exemplo, para sarampo, nosso corpo vai ser apresentado ali ao patógeno ou parte dele e nosso corpo vai aprender a se defender. Então, quando a pessoa for acometida, por exemplo, do sarampo, nosso corpo, antes da pessoa adoecer, vai provocar uma reação muito mais rápida, fazendo com que a pessoa não venha sentir nem mesmo sintomas na sua maioria das vezes. Então, o sistema adaptativo, ele vai colher informações, tá bom? Como eu já falei, vai criar maneiras eficientes de neutralizar o patógeno de forma específica. Aí a gente vai falar dos linfócitos T, linfócitos B, que vai ser um pouco mais para frente nossa aula. Nós não vamos nos delongar, mas, por exemplo, os linfócitos B, eles produzem anticorpos, né, específicos para neutralizar patógenos. Então, quando a gente fala de imunidade inata, a gente vai falar primeiramente de barreiras. E entre as barreiras, a maior delas é a nossa pele. Às vezes as pessoas pensam que a imunidade inata é fraca, que a boa mesmo é a imunidade adaptativa, porque ela é específica, porque ela tem graus de complexidade, mas na verdade a imunidade inata ela é muito forte. Imagine que a todo instante, a todo momento a gente está em contato com micro-organismos que podem causar doenças. Né? Nossa boca, nossa mão está em contato com objetos sujos muitas vezes, a gente leva a mão aos olhos, na boca. Imagine que a gente deveria adoecer praticamente direto, várias vezes ao ano. E um ser humano com a saúde normal, razoável, ele adoece no máximo de 4 a 5 vezes por ano. Claro que isso vai variar de pessoa a pessoa, por localização geográfica, condições socioeconômicas, entre outras questões. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a imunidade inata, ela tem todo um mecanismo que já breca, né, os patógenos antes deles, de fato, poderem acometer nossa saúde. Então a pele é uma delas. Tanto é que quando nossa pele é lesionada, há um corte que é aberto, que o sangue fica exposto, há um sistema que vai ali coagular e vai logo começar a cicatrização para fechar a barreira novamente. Tá bom? Por isso que também os médicos ou
os protocolos indicam fazer a higienização da área, justamente já para não permitir que os patógenos adentrem o nosso sistema circulatório ou a nossa pele. Também a acidez estomacal, dentro do nosso estômago, o suco gástrico. Ali há uma alta concentração de ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, ele digere proteína, basicamente. Então, ele vai desnaturar a proteína. Então, bactérias, fungos, vírus, o que é que eles têm em comum? Eles possuem proteínas. E quando eles entram em contato com a acidez estomacal, essa acidez, esse pH baixo, acaba desnaturando as proteínas, fazendo com que eles fiquem inativos, né? Então, é uma defesa também da nossa imunidade inata. A lisozima, por exemplo, que está presente nas lágrimas, né? Ela possui uma função ali antibacteriana, certo? Há estudos também apontando para a inativação de vírus até, por exemplo, como o HIV. O suor também, o suor diminui o pH da pele e acaba fazendo com que os micro-organismos tenham maior dificuldade de se multiplicar, tá bom? De se reproduzir. Existe também o epitélio ciliado do trato respiratório. O nosso nariz, as nossas vias respiratórias superiores, elas possuem cílios na mucosa. Além da produção de muco, esses cílios eles fazem um batimento coordenado, tá bom? Fazendo como se fosse uma limpeza mesmo. Entra poeira ali e ele acaba limpando juntamente com o muco para expulsar essas substâncias ou poeiras ou fuligem ou aerossóis, por exemplo, que estão em suspensão no ar. Às vezes, por exemplo, quando está no inverno, por que as pessoas adoecem mais? Por exemplo, por gripe. Porque além das pessoas se aglomerarem mais em locais fechados devido ao frio, o frio faz com que o batimento dos cílios diminua, fazendo com que essa defesa, essa barreira, acabe diminuindo sua eficiência. Tá bom, gente? Aqui também a gente vai falar um pouquinho, existe mais de um, mas eu vou falar especificamente de um, para a gente aprender aos poucos, tá bom? Receptores na imunidade inata. Eles ficam na membrana das células e, por exemplo, nós temos os receptores Toll-likes. Tá, gente? Esses receptores, eles vão reconhecer o que a gente chama de PAMPs. PAMPs, na verdade, é uma sigla que vem do inglês, mas traduzido por português, nós traduzimos por padrões moleculares associados a patógenos. E esse próprio nome é sugestivo. São padrões moleculares, são regiões onde nossa célula consegue reconhecer os patógenos como estranhos. Então, entra um vírus, ele tem uma sequência de proteínas, a proteína, na verdade, ali tem uma sequência de aminoácidos, e aquela sequência a gente também pode chamar de epítopo, ou também pode chamar de antígeno. Então, esse antígeno vai ser reconhecido, esse PAMPs, esse padrão molecular vai ser reconhecido como estranho. No nosso corpo não tem aquela sequência. Então, o que vai acontecer? Os receptores Toll-likes vão lá reconhecer que não faz parte do nosso corpo e aí ele vai ativar o sistema imunológico para combater, por exemplo, esse patógeno ou essa substância. Tá bom? Exemplo de PAMPs. Os lipospolissacarídeos presentes em membranas também dos patógenos. As manoses, que também tem resíduo nas paredes de bactérias. A gente pode falar aqui, além disso, do RNA dupla hélice dos vírus, por exemplo. Né? No nosso corpo não tem RNA dupla hélice, então são padrões moleculares que nossa célula pode de fato reconhecer como estranhos.